É isso aí, alunos. Cheguei aqui já com a aula 14.1, isso mesmo. E a gente vai trabalhar o que, professora, nessa aula? Pois é, a gente vai estar trabalhando, né, os carboidratos, que são mais conhecidos como os açúcares, os glicídios. Então, nessa aula, gente, a gente vai aprender um pouquinho mais desses conceitos que fazem parte desse grupo, né, desse composto orgânico. Lembrando, né, que nas aulas anteriores vocês já estudaram um pouquinho o conceito de composto inorgânico, né, quando vocês viram a água e os sais minerais. E agora, entrando aqui, né, nessa composição orgânica, a gente tem o carboidrato, que é mais conhecido também, pode ser conhecido como hidrato de carbono. Olha aí, gente, carboidrato, açúcar, glicídio e hidrato de carbono. Então, você pode encontrar com esses 4 tipos de nome, mas usualmente a gente fala carboidrato, mas vocês podem achar, encontrar em questões aí esses outros nomes. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e vamos lá, gente, aula 14.1. Eu não vou mais me apresentar, que vocês já sabem que eu sou a professora Laísa. Então, vamos lá. A aula dos compostos orgânicos que formam a célula, carboidratos. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre carboidratos. E lembrando que nessa aula aí, professor presencial, aluno, a gente também tem, vou até colocar aqui, ó, o nosso momento, escrevendo aqui, né? O nosso momento interativo, vou abreviar aqui. Nessa aula também a gente tem um momento interativo que já é com o professor presencial, né? Então vamos lá. De cara aqui, né, a gente já tem o quê? A imagem de um pão, já me deu até vontade de comer esse pão. A gente tem um milho, que representa o amido do milho. É isso aí. E assim, os carboidratos, pessoal, eles são compostos orgânicos da célula que fornecem o quê? Energia. Sabe assim, aquela disposição? Quem vai produzir, quem vai fazer com que você esteja disposto? Vamos lá, meu diretor, corta aqui para mim. É isso aí. Então, sabe essa disposição, gente, de você acordar, levantar, correr, nadar, caminhar, saltar, pular? Quem vai dar essa energia aí são os carboidratos. Ele é, gente, uma verdadeira fonte energética. Não é à toa, né, que o pessoal que malha, bem, o pessoal fit, né? O que os médicos, nutricionistas recomendam? Que antes, né, de ir para a academia, que ingira um carboidrato. Para quê? Para quando chegar para fazer aquele exercício físico, né, consiga o quê? A professora ter força, desempenho, disposição. Então, o carboidrato, pessoal, ele é um composto que é fonte de energia. Então, a principal função dele é fornecer energia ao organismo. Nesse caso aí, a célula, que vai precisar desse carboidrato para ter o ATP, né? Vocês vão ver mais à frente um pouquinho do ATP. Então, meu diretor corta de novo para a telinha e vamos lá, gente. Substâncias orgânicas são os carboidratos, conhecidos também como glicídios, né? É um ponto aí que é importante vocês lembrar. Então, aqui, gente, como eu falei aqui a princípio aqui com vocês, em uma simples caminhada ou corrida ao ar livre, nossos músculos estão realizando um trabalho que existe o quê, gente? Existe disposição, né? Para isso, eles precisam o quê? Da energia. Então, para isso, eles utilizam energia que foi liberada a partir da oxidação de moléculas de um carboidrato chamado o quê? Glicose. A glicose aqui, C6, H12, O6. Molécula da glicose. Então, essa energia aí, para que os nossos músculos possam estar realizando um trabalho, olha aí, vocês já sabem de onde que veio essa molécula, né? E aí, gente, e os carboidratos, eles são considerados os principais fornecedores de energia. A nossa principal fonte de energia, a fonte primária de energia são os carboidratos. Além, gente, deles serem fornecedores de energia, eles também, né, uma segunda função deles está relacionada à função estrutural. Mais adiante a gente vai falar mais disso. Os carboidratos ou glicídios são substâncias orgânicas
fundamentalmente composta pelo carbono, olha aqui, gente, o C do carbono, hidrogênio e o oxigênio. Então, isso aí, gente, são os átomos que fazem parte da composição dos glicídios. E a sua classificação quanto ao tamanho da molécula eles são classificados em monossacarídeos, uma molécula, oligosacarídeos, 2 ou até 10 moléculas, e polissacarídeos, acima de 10 moléculas. Então, vamos ver agora, vocês já entenderam, né? A base aí do carboidrato é o carbono, hidrogênio e oxigênio, e agora a gente vai ver como eles vão estar classificados, que é de acordo com o tamanho da molécula. Os monossacarídeos são carboidratos simples de fórmula molecular. C, carbono, 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio, e aqui o N é um número, né, que vai ser, né, onde o N é no mínimo 3 e no máximo 8. São os verdadeiros açúcares, solúveis em água, de modo geral de sabor adocicado. Então, o açúcar que você usa para fazer o bolo, para você adoçar o seu café, é o exemplo de um monossacarídeo, né? A frutose, né? No caso, o açúcar da cana-de-açúcar, vamos pensar aqui da cana-de-açúcar, é a frutose. Então, ele é esse açúcar que você conhece, e ele tem sim esse sabor adocicado. E os de menor número de átomos de carbono são chamados de triose, quando eu tenho aqui 3 moléculas, 3 átomos de carbono. Então, contém 3 átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são os formados por 5 átomos de carbono, que são chamados de pentose, e também por 6 átomos de carbono, que são chamados de hexose, que é o exemplo que eu acabei de falar lá na frente da glicose. Tá bom? Então, com relação aos carboidratos, aos monossacarídeos, a gente tem a pentose. Nesse caso aqui, a gente vai ter a ribose, RNA, e a desoxirribose, que faz parte do nosso DNA, papel biológico. Então, matéria-prima para a fabricação do ácido nucleico RNA. Faz parte do nosso material genético. E a desoxirribose é a matéria-prima para a fabricação do ácido nucleico, que é o nosso DNA. Então, já vimos aí que as pentoses estão relacionadas a esse papel biológico, é uma matéria-prima, síntese, né, para a fabricação tanto do RNA quanto do DNA. Prosseguindo aqui agora. Ah, a professora virou química. Não, gente, é só para vocês entenderem aqui essas pentoses. Aqui a gente tem a ribose e aqui a gente vai ter a desoxirribose. Lembrando que essas pentoses, elas são formadas por quantos carbonos, professora? Quantos átomos de carbono? Se ela é uma pentose, ela vai ter que ter 5 carbonos. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. É só para mostrar aqui para vocês, né, a quantidade desses átomos de carbono. Perceberam? E olha aqui, OH e H, que também fazem parte, né, das ligações dos carboidratos. Vamos ver agora a hexose. Se eu estou falando de hexose, eu estou falando de quê, professora? Eu estou falando da glicose, que eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 átomos de carbono, olha aqui, ó, C6H12O6. Esse exemplo aqui é um monossacarídeo, onde eu vou ter o quê? 6 átomos de carbono. O papel biológico da glicose, que ele é o principal fornecedor de energia para o trabalho celular. Ele é a fonte de energia primária para aquele trabalho celular. É a base para a formação da maioria dos carboidratos mais complexos, produzido na fotossíntese pelos vegetais e encontrada no sangue, no mel e nos tecidos dos vegetais. E a gente acaba o quê? Ingerindo indiretamente, né, esses vegetais. Exemplo aí, professora, o próprio, né, a própria frutose, que tá lá, né, o caldo da cana de açúcar,
É um exemplo bem clássico que indiretamente a gente acaba ingerindo a glicose através da nossa alimentação, tá bom? E a gente vai encontrar tanto no sangue, no mel e nos tecidos dos vegetais. Prosseguindo aqui, um outro monossacarídeo também, além da glicose, é a frutose, né? Que também fornece energia para a célula, encontrada principalmente aonde? Em frutos doces e também no esperma humano, né? E a frutose, que é um carboidrato, já sei que serve para quê? Para intensificar, para dar energia, mobilidade ali, né? Para que aquele espermatozoide ele alcance o alvo, que é o óvulo, e que compreenda, que consiga fazer, né, a fecundação, que ele consiga fecundar o óvulo. Então, vocês já viram glicose, frutose, que são os monossacarídeos, que são monossacarídeos principais e importantes que vocês têm que saber. Isso aí não tem como eu falar que não. E além da frutose, a gente tem um outro exemplar aqui, que é a galactose. A galactose já está aqui pela imagem, você já consegue deduzir aonde que eu encontro a galactose. A galactose é energética, né? Encontrada onde? No leite componente de disacarídeo lactose. Então, quando eu tenho galactose com glicose, quando eu tenho a união, né, desses monossacarídeos, galactose com glicose, eu tenho uma lactose. Só para vocês saberem, tá bom? Além dos monossacarídeos, molécula única, a gente passa agora, dentro daquela classificação que vocês viram, passa agora a entender um pouquinho sobre os oligossacarídeos, que são moléculas formadas pela união de 2 ou até mesmo de 10 monossacarídeos. Olha aqui, gente. Até então a gente viu frutose, galactose e glicose. Nesse caso aqui dos oligossacarídeos, a gente está falando de quê? A gente está falando da união desses monossacarídeos, que pode ser de 2 ou até mesmo de 10 monossacarídeos para estar formando, né, o composto orgânico. Essa união ocorre pela saída de uma molécula de água, desidratação. Lembra que eu falei aqui para vocês que para ser, né, o composto base do carboidrato é o quê? É o carbono, hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio com oxigênio, né, dependendo da quantidade de átomos de hidrogênio, eu posso estar formando o quê? A água. Então, a união desses oligossacarídeos, de um monossacarídeo com o outro, acaba ocorrendo o quê? Fazendo com que ocorra a desidratação para cada ligação entre os monossacarídeos. Então, vamos ver agora, olha aqui como é que ocorre. Aqui eu tenho 2 moléculas de glicose. Tá vendo? E aqui a gente tem o quê? OH, HO. Quando essa união acontece, eu tenho o que eu chamo de desidratação. Eu vou perder, pessoal, uma molécula, um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio e oxigênio, que equivale aqui, isso aqui, que equivale a essa perda aqui do H2O. Para que isso aconteça, eu tenho o que eu chamo de ligação glicosídica, que é essa desidratação. Então, para que eu tenha a união desse monossacarídeo com esse outro monossacarídeo, eu vou acabar tendo a desidratação, a perca de água, restando apenas o oxigênio aqui. O prefixo óligo deriva do grego e quer dizer pouco. Os oligossacarídeos mais importantes são disacarídeos, que é o que a gente vai ver agora. Vamos aos exemplos desses disacarídeos, que é justamente o que, pessoal? É essa junção. Então, você já aprendeu, né, que a gente tem glicose, galactose e frutose. Então, a união da glicose com a frutose, eu tenho um disacarídeo chamado sacarose. Eu vou encontrar onde, professora? Cana-de-açúcar, beterraba, rapadura. E o papel é o quê? Fornecer energia. O papel biológico é fornecer energia. A lactose, ela é formada pela união do monossacarídeo de glicose com a galactose. E eu vou encontrar onde? As fontes, o leite. E a maltose? A maltose, pessoal,
é glicose com glicose. Nesse caso, eu também vou ter um energético e eu encontro onde? Batata doce, cereais, é onde a gente vai estar encontrando esses exemplares. Então, pensa bem aqui, gente. Os disacarídeos, todos eles vão ter o quê? A presença de glicose, glicose, glicose. O que vai diferenciar aqui é o quê? A sacarose vai ser com frutose, a lactose com galactose e a maltose, glicose com glicose. Tá bom? É só para vocês conseguirem gravar os disacarídeos que são importantes que vocês saibam, porque isso aí acaba sendo cobrado em questões de provas aí. Polissacarídeos. E aí, professora, como o nome sugere, poli é um termo derivado do grego que quer dizer muitos. Os polissacarídeos são compostos, macromoléculas, moléculas gigantes formadas pela união de muitos, centenas de monossacarídeos. Muitos monossacarídeos. É gigante. Então, os polissacarídeos mais conhecidos dos seres vivos, eles são, né, o amido, é só a gente lembrar do amido de milho, a quitina, que faz parte, né, do exoesqueleto dos artrópodes, faz parte, né, do exoesqueleto de alguns insetos. O glicogênio também é uma reserva de energia, celulose, parede celular de alguns vegetais. Ao contrário da glicose, os polissacarídeos são os polissacarídeos delas derivados não possuem sabor doce, nem são solúveis em água, né? Até então a gente estava vendo só aquele sabor açucarado, esses não. Então vamos aos exemplos, é isso aí. A gente tem o amido, né, que é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. E onde eu vou encontrar ele? Em batatas, em arroz, na mandioca. E estão repletos de amido armazenado pelo vegetal e consumindo em épocas desfavoráveis pela planta. Ele é uma reserva energética, tá? Os pães e bolos que comemos são feitos com farinha de trigo rica em amido. Aquilo que eu falo, indiretamente a gente está ingerindo os alimentos ricos em amido, em carboidratos. É só mais um exemplo. Além do amido, né, que está relacionado à reserva energética dos vegetais, a gente tem o que mais? A gente vai ter o glicogênio, que vai ser um polissacarídeo de reserva energética dos animais. Né? A gente viu que o amido é dos vegetais. O glicogênio vai ser de quê, professora? Dos animais. Portanto, equivalente ao amido dos vegetais. No nosso organismo, a síntese de glicogênio ocorre aonde? No fígado, a partir de moléculas de glicose. Logo, o fígado de boi e fígado de galinha são alimentos ricos em quê, professora? Em glicogênio, que é essa reserva energética. Entenderam agora a importância de entender e de estudar? Olha aí que bacana, gente. Prosseguindo, além do glicogênio, né, que a gente acabou de ver, a gente tem a celulose, que é um polissacarídeo de papel estrutural, isto é, participa da parede das células vegetais. Poucos seres vivos conseguem digeri-lo, entre eles alguns micro-organismos que habitam o tubo digestivo de certos insetos, nesse caso o cupim, né, que tem essa capacidade, e dos ruminantes, bois, cabras. Então, alguns micro-organismos conseguem digerir a celulose e assim transformar ela em glicose, tá? Energia para esses animais. E nós temos a quitina, né, que é um polissacarídeo de função estrutural, encontrado em grandes proporções na natureza e pode ser encontrado em vários organismos, sendo o principal componente da parede celular dos fungos e do exoesqueleto dos artrópodes. Também está presente na rádula dos moluscos. Isso aí, gente, é mais um ponto, mais um adendo aí com relação aos carboidratos. Então, é importante que vocês saibam essa classificação: monossacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. Entenda, né, a função, o porquê, como é que acontece a junção dessas moléculas, desses compostos, quando eles se juntam, né, para formar um disacarídeo. Acontece o quê? A desidratação, eles perdem, né, o H2O,
Então acontece a desidratação, a ligação glicosídica. Então tudo isso aí é importante para vocês verem e aprenderem. E agora chegamos aqui para aquele momento. Então, professor presencial agora, esse momento é com você e já já a gente retorna.